Conversas Cruzadas no YouTube, no aplicativo CBN Floripa, nos 90.3 FM, 16 para as 3. O Jeff William na mesa de áudio, Gilberto Pereira na central de gravações. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Quem faz um trabalho muito forte, é muito atuante nesta área, é o Ministério Público do Trabalho, né? A Procuradoria do Trabalho. O doutor Assir Alfredo Hack é procurador do trabalho, coordenador nacional de combate ao trabalho escravo. E já conversei com o doutor Assir há algum tempo sobre esse assunto, que é extremamente relevante, e vai conversar com o ouvinte da CBN Diário, na CBN Floripa. Procurador Assir, obrigado aí pela sua gentileza. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato. Boa tarde, teus ouvintes aí, tudo em paz, hein? No trabalho. Agradeço a gentileza do senhor. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Como estamos no Brasil hoje? Qual é o tamanho, qual é a dimensão desse problema hoje e como se caracteriza quando o cidadão acompanha na mídia e tal, ele escuta algo no sentido trabalho análogo à escravidão. O que é isso e como estamos em relação a esse problema? Inicialmente, então, nós temos uma equipe, uma coordenadoria nacional que trata disso, em conjunto também com outros órgãos e instituições governamentais, que estudam e coordenam o trabalho de combate, seja de forma preventiva e fazendo inspeções em locais que possam haver evidências da existência da exploração irregular do trabalhador e através de denúncias dos diversos órgãos de qualquer cidadão ou entidade que entenda que está havendo irregularidades. Tá? Então, no Brasil já houve um número mais elevado, né? Mas que também não eram denunciados e não tinham um combate efetivo. A partir da criação de organismos específicos para isso, começou-se a diminuir esses números, embora a cada ano aumentem os números de denúncias e, evidentemente, o número de resgatados. Né? O ano passado foram quase 2.000 trabalhadores retirados do trabalho escravo, sendo apenas 7 em Santa Catarina. Já avançamos bastante por aqui, embora houvesse um número de denúncias maiores, mas que não se caracterizou a exploração, e em alguns casos não se encontrou mais ninguém trabalhando. Tá? Especificamente trabalhadores argentinos na área rural. Atriz argentina. Argentinos? Argentina. Olha só. Divisa seca com o Brasil, tá? Dionísio Cerqueira, Itapiranga, São Miguel do Oeste, aquela região lá, e eles estão vindo buscar oferir renda de alguma forma para cá e se submetem, né, a essas condições de trabalho escravo. Tá? O que é o trabalho escravo? Você perguntou para a gente esclarecer o ouvinte. Tá? Então, o trabalho escravo, o trabalho análogo à escravidão previstos no artigo 149 do Código Penal, ele estabelece que reduzir o trabalhador à condição de trabalho escravo, submeter o mesmo a trabalho forçados, submeter a jornadas exaustivas, submeter o trabalhador a condições degradantes de trabalho e restrição de locomoção do trabalhador, tá? Seja por impedir ou criar instrumentos que ele saia de grandes fazendas, de locais onde fiquem vigiados, ou seja por servidão por dívidas. Tá? Então, isso é o que se caracteriza, na letra da lei, o trabalho escravo. O que mais nós temos visto aqui? Tá? Às vezes, a submissão por dívida, né? Os nossos agricultores, principalmente em Santa Catarina, ou em alguns outros locais, buscam essa mão de obra de fora, tá? De outros estados, de outros países agora, né?
Nós temos muita gente vindo da Bolívia, da Venezuela, da Argentina, do Nordeste, dos bolsões de pobreza, tá? E muitas vezes em alguns bolsões de pobreza da própria região, né? E oferecem vantagens para que eles venham, né? Que se caracteriza inclusive tráfico de pessoas. Chegando aqui, a realidade é outra. Não, aquele mundo prometido não se torna a realidade. E o que fazem os nossos produtores ou os nossos as pessoas que precisam dessa mão de obra? Contratam um terceiro, que nós denominamos o gato. Esse terceiro que faz? Cobra a passagem, cobra despesas para a vinda, não permite que eles, quando encontram a situação diferente daquele mundo ideal que foi prometido, não permite o retorno deles enquanto não saudarem esta dívida, para que este intermediário aufira lucros maiores. E esse geralmente é uma pessoa violenta, uma pessoa que tem condições de reduzir a locomoção desse trabalhador. Se ele não gostou do trabalho e veio, foi-se embora, quis ir embora, ele teria o direito de ir embora. Né? Chegando aqui, o que acontece? Os alojamentos, a comida que foi prometida, a remuneração, a renda que eu oferi por esse trabalho, é bem diferente daquela que foi prometida. Então, e o que ocorre? Nesse meio tempo, às vezes, o próprio produtor oferece alojamentos em condições subhumanas, sem nenhuma condição de habitabilidade, de segurança, de higiene, ou seja, um total desrespeito à dignidade da pessoa humana ou dos próprios direitos humanos. Né? Então, quando a gente encontra este quadro, tá? Ainda sem receber, sem registro, nós estamos nem entrando na regularização dos contratos de trabalho em si, que seria uma outra forma de a gente atuar. Procurador. Gerariam multas, gerariam a condição de determinar o pagamento que faltante, as verbas rescisórias, enfim, verbas decorrentes do contrato de trabalho. Mas o trabalho escravo ele se caracteriza por essas condições. Então, a jornada exaustiva, 12 ou 13 horas de trabalho, 14 horas, para que tenha aquela renda de 100, 120 reais por dia trabalhado, porque por produção. Então, quando a gente encontra situações e comprova isso, né, a gente resgata, retira o trabalhador do local, tá? Tenta forçar o empregador a fazer o pagamento dessas verbas, né? Ou seja, espontaneamente, ou seja, através de ações judiciais, tá? Sendo espontaneamente, nós firmamos um TAC com o pagamento dessas verbas todas, dano moral coletivo, tá? Pela exposição desses trabalhadores, e dano moral individual, além do pagamento, evidentemente, das verbas individuais devidas a cada um. Seria esse, a grosso modo, o esclarecimento que eu te daria com relação ao que seria o trabalho escravo. Não, entendi. Procurador, o senhor falou agora há pouco, no ano passado, então, foram quase 2.000 trabalhadores, né, em condição análoga à escravidão, que foram retirados dessas condições no Brasil, e apenas 7 aqui em Santa Catarina. Aí o senhor falou, se eu entendi bem, a maioria ou todos argentinos. Foram todos argentinos ou a maioria? No caso de Santa Catarina, tivemos denúncias de vários argentinos, tá? E também de outros trabalhadores vindo de outros locais, mas chegando lá, as condições não eram degradantes. Tá? Não era um hotel 5 estrelas, evidentemente, mas também não era aquilo que a gente podia significar uma condição de exploração, submissão da dignidade da pessoa humana. Tá? Então, não estava pagando, paga, registra, se for o caso e tal, mas a gente tem os critérios mais rígidos, porque se trata de um crime, então não pode ser pelo achismo. Tá? Então, temos que ter uma perfil. Tem muita denúncia vazia? Não muitas, mas existem algumas que confundem o que é
a caracterização do trabalho escravo, quando dizer, me tratavam que nem escravo, porque não permitiam que eu tinha que trabalhar às 8 horas, eu tinha que isso, porque não conversavam comigo, tal. Pode se caracterizar outra infração trabalhista, mas não trabalho escravo. Então, a gente, recebendo como trabalho escravo, faz uma triagem, verifica se os elementos constantes na denúncia levam a uma possibilidade de se caracterizar, que vá se caracterizar isso. Pedimos esclarecimentos aos denunciantes, quando isso é feito com a identificação das pessoas ou entidades que o façam, né? Então, há essa confusão. Entendi. Mas o que às vezes demora é porque uma denúncia que seja feita hoje vai passar por um crivo de um grupo da Procuradoria Municipal, onde for o fato, que verifica se precisa acionar a Força Tarefa, o Comando Central em Brasília, que vai programar uma força-tarefa, uma inspeção em loco, com o Ministério do Trabalho e Emprego, com a Polícia Federal, com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público Federal. Isso demanda aí de 30 a 40 dias para a efetivação desta força-tarefa. Às vezes a gente chegou lá e não achou mais nada. Até ir a campo, muitas vezes, por isso que chega lá, muitas vezes, o cara já foi embora e tal, mas é complicado. Já não tem mais ninguém. Então, no de Santa Catarina, que houve o resgate, era um caso sui generis, porque havia uma exploração de indígenas guaranis, da etnia Guarani, Bidá, e que nem a FUNAI, nem os órgãos brasileiros sabiam da existência dessa tribo. Eles são nômades, né? E cruzam o rio Peperiaçu, que divide Santa Catarina com a Argentina, já lá, junto ao rio Uruguai, né? O rio Uruguai do outro lado é o Rio Grande do Sul, e eles ficavam prestando serviço de forma totalmente informal, recebendo por tarefas e morando em barracos de lona, sem nenhuma condição. Mas os índios vivem assim. Não, quando se está se explorando o trabalho, tem que ter um mínimo de dignidade para isso. Como tivemos em várias fazendas lá e nas outras, ou havia os alojamentos dignos, com os devidos pagamentos e tudo. Então, a gente resgatou 7 indígenas. Desses 7, só para não perder o fio da meada, Igor, alguns brasileiros que nasceram em solo brasileiro, indocumentados, inexistente para a comunidade brasileira, para o governo brasileiro, e também não sabemos com relação aos demais, com o governo argentino. A participação do ouvinte CBN. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é Tem uma pergunta aqui, vou pedir bem objetividade, por gentileza, para o senhor, porque nós já estamos aí na reta final do programa. O Sandro, no Balneário Camboriú, em Balneário Camboriú, pergunta para o senhor sobre os setores, quais são os setores mais comuns de trabalho análogo à escravidão, e ele pergunta se há números na construção civil. Existem números na construção civil, seria o segundo setor que mais explora esse tipo de trabalhador, mas o grande, maior que a gente tem encontrado é o setor agropecuário. Entendi. Queria agradecer demais a gentileza do senhor, parabéns pelo trabalho, pela coordenação nacional, né, de combate ao trabalho em condições análogas à escravidão. Muito obrigado pela gentileza do senhor e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Renato Igor. Você é um grande parceiro na divulgação do nosso trabalho e na tentativa de nós conseguirmos que as chagas que o Brasil ainda tem sejam retiradas do espaço. Muito obrigado pela sua gentileza. 1 minuto para as 3, intervalo, em instantes voltaremos.